bem? Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje? Oremos. Jesus querido, estamos iniciando mais uma semana de aula. Semana essa que teremos avaliação. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos dando paciência, sabedoria para realizarmos nossas atividades em nome de Jesus. Amém. Prontos para a nossa aula de História? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a escrita manual e a imprensa de Gutenberg. Você sabia que milhares de anos era muito difícil alguém pegar um livro para ler, porque era muito caro, porque era tudo escrito manualmente, então o custo era muito alto e poucas pessoas tinham acesso a livros. E aí então surgiu, depois que Gutenberg inventou a imprensa, foi que então começou a fazer os livros impressos, a escrita impressa, mas tudo que ia fazer era manual. Nós vimos no assunto anterior, que os escribas, eles eram responsáveis para a escrita, principalmente para os reis, para redigir as leis, e demorou muito tempo para surgir essa imprensa de Gutenberg. E então ficou mais fácil, para o nosso acesso. Os livros, mas antes eram muito difíceis. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas não tinham acesso igual nós temos hoje. Hoje nós podemos ler até mesmo digital. O que você prefere? Você prefere uma leitura digital ou uma leitura assim no papel? Eu prefiro 1000 vezes no papel. Às vezes eu começo a ler no celular, por exemplo, logo cansa as vistas e eu prefiro ir para o papel. Eu prefiro, Então, agradecemos a Gutenberg por essa invenção dessa imprensa que tornou possível imprimir livros e com mais rapidez e com maior quantidade, para que tenhamos acesso. Nós vamos assistir o vídeo que fala um pouquinho mais sobre essa invenção de Gutenberg. Quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons.
Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. Pai da imprensa. Oi, você sabe quem foi Gutenberg? Vamos conhecer esse carinha incrível. Nascido em Mainz, na Alemanha, provavelmente entre os anos de 1395 a 1397, Johannes Gutenberg foi o terceiro filho de Freile zum Gänzfleisch e sua segunda esposa, Else Rik zum Gutenberg, cujo nome de solteira Johanna adotou mais tarde. Há poucos registros sobre a vida de Gutenberg, mas alguns deles relatam que ele era um aprendiz dos ourives de sua cidade. E para você saber, ourives são aquelas pessoas que trabalham com metais preciosos, seja vendendo ou executando gravações nestes metais. Gutenberg acreditava que o molde arcaico de gravação em metais poderia ser aperfeiçoado e já tinha em mente um projeto de impressão, mas precisava aperfeiçoar a sua ideia. Foi então que ele partiu para a cidade de Estarburgo por volta de 1428, na qual conseguiu aprimorar os seus estudos e técnicas, realizando as primeiras tentativas de impressão com caracteres móveis. Em 1442, imprimiu no seu projeto de prensa 11 linhas em um pedaço de papel. Em 1448, voltou a Mainz para tentar levar à frente a sua proposta inovadora de impressão com tipos móveis. Foi então que conheceu Johann Fust, um cara que aceitou financiar o projeto de Gutenberg em troca de participação nos lucros. Eles criaram então uma pequena fábrica e Gutenberg começou a fabricar prensas e utilizá-las em várias impressões. Depois disso, aparece outro personagem nessa história interessante, um rapaz chamado Pedro Schoeffer, que entrou na sociedade junto com Gutenberg e Fust. Alguns registros dizem que Schoeffer foi quem descobriu o modo de difundir e fabricar os caracteres, alinhando o chumbo ao antimônio. A microempresa de Gutenberg começou imprimindo algumas edições de Donato e bulas de indulgências concedidas pelo Papa Nicolau V. Mas tinha um problema. Apesar da invenção ser inovadora, Gutenberg não estava tendo o retorno financeiro que esperava. Obviamente, Fust, seu principal investidor, não ficou nada feliz. Ele investiu mais dinheiro na empresa, entretanto os resultados financeiros continuavam ruins. Fust não suportou a dívida e acabou processando Gutenberg. Historiadores afirmam que durante o processo judicial, ele conseguiu imprimir a sua obra-prima mais conhecida, a Bíblia de Gutenberg, com mais de 640 páginas. Calcula-se que foram feitas 300 cópias desta obra, porém só se tem conhecimento de 40 nos dias atuais. Mas voltando à história do processo judicial, Fust ganhou na justiça contra Gutenberg, e a ele foi concedido tudo o que Gutenberg havia criado, as prensas, os livros, os tipos móveis e tudo mais. Gutenberg continuou vivendo em Mainz. Ele ficou muito pobre depois do processo. Uma autoridade da igreja lhe concedeu um título de importância e junto disso um salário para que ele conseguisse viver. Apesar de se saber pouco sobre o fim da vida de Gutenberg, há relatos de que em seus últimos dias ele ficou cego. Johannes Gutenberg morreu em 3 de fevereiro de 1468, na cidade de Mainz, e foi enterrado na igreja do convento franciscano na cidade de Eltville. Gutenberg tem uma importância imensa para a imprensa mundial. Após a sua invenção, a impressão de livros que era manuscrita ficou descomplicada, e em meados de 1500 já haviam mais de 15 milhões de livros impressos. Por este motivo, ele é considerado o pai da imprensa. A sua invenção impulsionou também os meios de comunicação, inclusive o jornal tradicional, que antes era manuscrito e passou a ser impresso. Agora que você conheceu esse moço chamado Gutenberg, dá para entender o quanto ele foi importante, não é mesmo? Muito obrigado e até a próxima. Viu aí? Ainda hoje, nós ainda utilizamos a escrita à mão, mas também temos livros impressos, por máquinas, e nós podemos encontrar esses livros em muitos lugares. Só que, hoje em dia, praticamente todo mundo já sabe ler e escrever. Só que você sabia que nem sempre foi assim no Brasil?
Né? É verdade. No passado, aqui no Brasil, a educação escolar com professores, livros e salas de aula só passou a existir quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil. Padres jesuítas vieram da Europa a partir de 1549 para educar e catequizar os indígenas e os filhos dos colonos. Foi então que eles ensinavam a ler, escrever e contar, com o principal objetivo de desenvolver a cultura cristã e europeia. Eles faziam isso para ensinar a fé católica. Os jesuítas adaptavam os textos, os cânticos e as poesias das Sagradas Escrituras, às danças e aos cantos indígenas. Assim se formaram as chamadas reduções, que eram como vilas, eram umas aldeias, criadas para ensinar, para a educação e o trabalho. Nessas reduções, os indígenas eram treinados nos métodos de cultivo da terra implantados pelos portugueses na colônia. E a maioria das reduções se localizava onde hoje é o Paraná e o Rio Grande do Sul. O padre José de Anchieta, ele escreveu um material escrito em tupi que pudesse unificar e padronizar aspectos de linguagem usada pelos índios. Ele percebeu a semelhança entre as línguas faladas pelos povos indígenas do litoral brasileiro e organizou esse material escrito em tupi. Mas e começou um conflito envolvendo os jesuítas. Os padres jesuítas, eles achavam os indígenas com capacidade de adquirir conhecimento e alcançar a salvação. E muitos colonos portugueses queriam escravizar os indígenas para trabalhar nas lavouras, pois nem sempre lhes era possível comprar escravos africanos. Assim, os bandeirantes, que eram homens pertencentes principalmente à capitania de São Vicente, se encarregavam de aprisionar os índios para vendê-los como escravos aos colombos. Então, diversos conflitos aconteceram entre os bandeirantes, os jesuítas e os índios, porque os bandeirantes pegavam os índios como escravos para vender. E aí os jesuítas estavam ali para defender os índios, sendo que os principais ocorreram entre 1628 e 1632. Nas reduções do Guaíra, no atual estado do Paraná, muitos índios foram capturados e até mortos pelos bandeirantes. Pois agora, criança, nós vamos para a página 96, nossa atividade. Observa que as imagens do padre José de Anchieta junto aos indígenas. Na primeira imagem, você vê o Anchieta e os nativos. Na segunda imagem, uma pintura em azulejo retratando o padre e os índios. E na última imagem é um selo, que saiu até um selo do padre José de Anchieta. E na letra A, em que posição o padre Anchieta se encontra em relação aos índios nessa imagem? Nessas imagens, que são 3 imagens aí. E o que significa? Aí, o padre, ele se encontra mais assim ao centro, e em pé. Na segunda imagem, você vê que tem alguns índios ao redor. Na primeira também, na terceira, todos têm pessoas ao redor dele. E ele sempre se encontra aí em pé, e os índios estão mais baixos, prostrados, sentados, em uma posição de respeito, reverência e admiração ao padre José Anchieta. Na letra B, como são as roupas dos índios e a vestimenta do padre? Nessas imagens nós podemos observar que as roupas dos índios são peças pequenas, que eles quase não usavam roupas, cobrem apenas as partes íntimas. Já a roupa do padre é uma roupa escura, comprida, cobrindo todo o corpo.
Na letra C, qual o ambiente retratado no cenário de fundo das imagens? Então, o ambiente aí é um ambiente natural, né? Porque tem montes, tem árvores, tem o mar, tem vegetação, animais. Na imagem da esquerda, né? A primeira imagem tem animais ferozes, como a jaguatirica. E por último, a questão 8, a educação e a cultura trazidas pelos jesuítas ainda permanecem no Brasil atual? Revise as características da educação jesuíta e anote as que permanecem. Né? Então, sim, a educação e a cultura, né, ainda permanecem no Brasil hoje. Né? A língua portuguesa, escolas que ensinam a ler e escrever, ensino religioso cristão. Então, tudo isso são características do ensino dos jesuítas que são adotados nas escolas hoje. Né? Então, foi muito importante a participação dos jesuítas nos ensinamentos, né, no início do Brasil, que até hoje permanecem, certo? Então, ok, galerinha, foi muito bom estar com você mais uma aula. Que Papai do Céu te abençoe e que você faça as atividades, ok? Beijão, tchau!